Galerinha do quarto ano, estou aqui mais uma vez, sou a tia Rosângela e hoje vamos aprender muito com matemática, tá bom? Hoje eu trouxe um conteúdo encantador que vocês vão conhecer e vão adorar, ok? Vamos lá então, nossa terceira videoaula. Estão acompanhando direitinho? Olha, a tia Rosângela confia muito no potencial de vocês, tá bom? Eu tenho certeza que vocês estão aprendendo muito. Pois bem, nossa terceira aula é do módulo 2, certo? E hoje nós vamos falar de ângulos. Ângulos, o que seria ângulos? E aí, também faz parte da geometria. Ângulos e giros. Um giro dá a ideia de uma figura geométrica chamada ângulo. Quanto maior o giro, maior a abertura do ângulo associado a ele. Observe quando você está recortando papel, utilizando uma tesoura. Aquela aberturazinha da tesoura lembra um ângulo. Aí, o cantinho do seu livro Farias Brito, também lembra ângulos. A janela da sua casa, quando você abre a janela ou fecha a janela. A porta, quando você abre e fecha, lembra ângulos. A abertura lembra ângulos. Imagine agora as minhas lindas, as minhas princesas aí que amam balé. No balé também nós temos alguns ângulos, só que em forma de giros, isso mesmo. Quando a bailarina faz aquelas piruetas maravilhosas, são giros que lembram ângulos. Os skatistas também, eles utilizam aquelas manobras de skate radical para mostrar giros também em forma de ângulos. Viram como são coisas que fazem parte do dia a dia de vocês? As minhas bailarinas preferidas aí estão atentas ao que a tia está dizendo, né? Pois bem, observe aqui a brincadeira de Júlia, quando você está brincando aí com seus colegas, com seus irmãos. Observe que ela está numa posição de frente para alguns colegas e de costa para outros colegas. Cada espaço desse aqui, de um colega para outro, essa abertura representa um ângulo. Ó, aqui de Clóvis para Gabriel nós temos um ângulo, ela apontou primeiro para Clóvis. De Gabriel para Fernanda nós temos mais um ângulo. De Fernanda para Paula um ângulo bem maior, não é isso? Cada giro que ela faz representa um ângulo. Olha aqui, tia Rosângela está aqui de frente para você. Certo? Eu estou de frente, se eu ficar de lado, eu fiz um giro que não foi completo, foi um giro de um quarto de volta. Agora, se eu ficar de costa para vocês, tia Rosângela não vai ficar aqui, mas imagine que eu fique de costa. Aí eu já fiz um ângulo de meia volta. E se eu virar novamente e chegar aqui nesta posição que eu estou, aí sim, eu fiz um giro de uma volta completa, ok? Então, os giros se remetem, os giros são em forma de ângulos, formando ângulos. É o que Júlia está fazendo aqui, ó. Quando ela aponta para Clóvis, agora ela vai girar e apontar para Gabriel. Quando ela girar novamente, ela vai apontar para Fernanda. Depois ela está aqui, ó. Supomos que ela está aqui de frente para Fernanda. Agora ela vai dar um giro maior e olhar para Paula. Então, fez vários movimentos. Ela efetuou, ela realizou vários tipos de giros, que nem as bailarinas fazem. Vejam só. Observe que a abertura, que é o ângulo, a abertura do ângulo do giro que ela fez, representa o ângulo. Aqui eu tenho um ângulo menor, aqui eu tenho um ângulo razoável, né, mediano, e lá eu tenho um ângulo, um giro maior. São os giros que ela fez. Júlia fez esses giros que se remetem, que significam ângulos, ok? Aí nós temos aqui, ó, quando um giro de 90 graus é um giro de meia volta. Tem o giro de 180 graus. Eu estou de frente, aí eu girei, fiquei de costa para você. Então, eu fiz um giro de 180 graus. Aí tem um giro de 270 graus. Eu já fiquei de lado. E por último, quando eu faço um giro completo, eu fico novamente de frente. Um giro de 360 graus.
Se você tivesse aí, observe aqui a hélice do ventilador da sua casa. Ela gira, então ela dá voltas de 360 graus. Os ponteiros do relógio, olha aí para o relógio da mamãe. Ele vai andando, andando, andando até completar uma volta de 360 graus. Só que ele não vai direto, ele vai parando, vai devagarinho. E cada ponteiro, cada hora que ele vai marcando, ele indica um ângulo, uma medida de ângulo. Certo? Medidas de ângulo. Para medir um ângulo, é preciso medir sua abertura. E cada abertura está associada a uma medida em graus. Isso mesmo. No relógio a gente chama de minuto. Cada vez que o ponteirinho passa, ele não vai passando de minuto em minuto. Cada um representa um grau. Para medir os ângulos, nós utilizamos um instrumento chamado transferidor, que tem divisões de 0 a 60 graus. Nós temos o transferidor de meia-lua, certo? Que é dessa metade para cima, medindo somente 180 graus. E temos o transferidor completo, com a medida exata de 360 graus, certo? Esse aqui é um instrumento usado para medir ângulos. Quando a gente for ver a parte de ângulo mais concreta, a gente vai estar realizando essas medições. Ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem. Imagine só, aqui no cantinho da nossa TV, no cantinho da sua mesa de estudo, no cantinho da mesa de jantar, nós temos 4 ângulos, certo? Depois eu vou classificar esses ângulos. Vejam só, o ângulo, gente, como eu já mostrei lá nos giros que Júlia fez, ele representa essa abertura, que é formada por semirretas. Aqui, ó, o ponto de origem eu chamo de vértice, que é o encontro de duas semirretas. Então, eu tenho aqui 2 lados nesse ângulo, OA, que é o primeiro, e OB. E aqui dentro eu tenho a medida do ângulo, que ele pode ter várias. O ponto é o vértice, como eu já falei, e temos as semirretas OA e OB, que formam o ângulo, certo? Quem tiver uma tesourinha aí, ou até só observando o seu livro didático, você já vai perceber a presença de ângulos. Vejam só aqui. Os ângulos são classificados de acordo com suas medidas. Para você não esquecer, eles podem ser de 4 tipos, são os mais comuns. O ângulo reto, o ângulo agudo, o ângulo obtuso e o ângulo raso, ok? Vamos conhecer cada um deles agora. O primeiro é o ângulo reto. O ângulo reto é como se fosse o cantinho aí da sua mesa de estudo. Isso mesmo, ele mede exatamente 90 graus. É quando você pode fazer um quadradinho perfeito na abertura dele. Então, o ângulo reto mede exatamente 90 graus. O cantinho da janela da sua casa, da sua mesa de estudo, do seu livro, lembram ângulos retos. Temos também o ângulo agudo. O ângulo agudo, meus amores, ele tem uma medida menor que 90 graus. Ele pode medir de 1 a 89 graus. Vejam só, aqui eu tenho um ângulo de 40 graus, mas ele podia ter 30, 10, poderia ter 60, 70, só não pode ter 90. Então, o ângulo agudo são ângulos com medidas menores que 90 graus. Vamos supor que você abra a janela do seu quarto só um pouquinho. Opa, essa abertura representa um ângulo agudo. Temos também o ângulo obtuso. O ângulo obtuso tem medida maior que 90, mas menor que 180. Imagine só, você vai abrir a porta da sua casa. Você abre bastante, mas não abre totalmente. Então, você abriu ela mais de 90 graus, mas não abriu total, porque senão ela chega a 180 graus. Quando você abre, fica totalmente reto, ok? O ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus, mas é menor do que 180 graus. Observe aqui, eu tenho um ângulo de 145 graus, não é isso?
é maior que 90. Observe que a abertura é um pouquinho maior do que a do ângulo agudo. Temos também o ângulo raso, certo? Que é um ângulo que mede exatamente 180 graus. Se você pegar o seu livro e abrir ele totalmente e apoiar na mesa, você montou um ângulo de 180 graus, que é chamado de ângulo raso. Vejam só, lembrem-se, nós estudamos 4 tipos de ângulos. O ângulo reto, com 90 graus, o ângulo agudo, com medida menor que 90 graus, o ângulo obtuso, com medida maior que 90 graus e menor que 180 graus, e o ângulo raso, que ele tem uma medida exata de 180 graus. Uma informação importante que você não pode esquecer é que somente o ângulo reto e o ângulo raso têm medidas exatas, ok? O ângulo agudo e o ângulo obtuso, as medidas podem variar dentro daquelas limitações. O ângulo agudo só até 89 graus. E o ângulo obtuso de 91 a 179 graus. Tia Rosângela, como é que eu faço essas medidas? Você pode utilizar o transferidor, que eu mostrei anteriormente, tá bom? E temos aqui uma classificação onde eu acrescentei também os ângulos de meia volta, que é de 180 graus, no caso o ângulo raso, e o de volta inteira, que é um ângulo de 360 graus, quando acontece aquele giro completo. Temos aqui a classificação, que eu já mostrei para vocês, o agudo, o reto, o obtuso, o meia volta, que seria o ângulo raso, e o de volta inteira, que é o ângulo de 360 graus, aquele giro perfeito que as bailarinas fazem, que é muito bacana. Pois bem, partindo em diante, agora vamos praticar, vamos ver o que vocês entenderam. Vejam só, ela está fazendo vários giros, tá de patins e está fazendo, aqui ela fez um giro razoável, que ela fez um giro de uma volta completa, e ali ela fez um giro um pouquinho menor, ela estava de frente, ficou de lado. Aqui ela estava de frente, fez o giro completo, ficou de frente novamente, que representa uma volta completa. E aqui ela estava de frente, fez o giro e ficou de costa. E aí, Bianca fez vários giros. Ó, Bianca deu um giro de meia volta, Ângela deu um giro de volta completa e a Alessandra deu um giro de 1/4 de volta. Temos aqui também a classificação. Vamos classificar aqui. Reto, agudo ou obtuso. Lembra que a gente falou? Eu só quero que você classifique em um desses três. É um ângulo reto? Opa, ele tem que ter medida igual a 90 graus. É um ângulo agudo? Ele tem que ter medida menor que 90 graus. É um ângulo obtuso? Tem que ter medida maior que 90 graus e menor do que 180. Então, temos aqui, olha que linda essa ginástica. Nessa imagem aqui, nós temos aqui vários ângulos. Observe que esse ângulo aqui, ele é o quê? Você acha que ele é reto? Você acha que ele é agudo ou obtuso? Tia Rosângela, mas como é que eu vou medir? Preste atenção só de acordo, avalie só de acordo com o aprendizado das imagens que eu mostrei para vocês. Aqui nós temos um ângulo obtuso, isso mesmo. Essa medida aqui, meus amores, em vermelho, é maior do que 90 graus. Aqui no cantinho da mesa, vejam só, a mesa da sua casa, ela tem 4 cantos. E esses cantos formam ângulos retos. Isso mesmo, com medida igual a 90 graus. E temos aqui, ó, o avião vai decolar. Ele vai decolar, então ele tem que pegar um movimento. Aí ele vai formando um ângulo, que é um ângulo, ele começa pequenininho e vai se abrindo. Aquele ângulo ali é um ângulo o quê? Reto, agudo ou obtuso? Será que você adivinhou? Isso mesmo, é um ângulo agudo, porque tem uma abertura menor que 90 graus. É como se você tivesse aqui, ó, sua mãozinha abriu só um pouquinho, ângulo agudo. Agora eu vou abrir assim, ângulo reto. Agora eu vou abrir mais um pouquinho, obtuso. Se eu abrir totalmente, ângulo raso.
Você pode testar essas medidas de ângulo utilizando a tesourinha de você cortar papel. Cada vez que você abre mais, ela vai até o ângulo, você vai tentando adivinhar mais ou menos que se aproximou da abertura do ângulo agudo, do ângulo reto ou do ângulo obtuso. Ok, meus amores? Então, hoje a gente conheceu os ângulos, que também faz parte da geometria. Temos muitos objetos na nossa casa, onde temos ângulos de vários tamanhos e, com base no que a gente viu hoje, vocês vão responder a atividade, páginas 66 a 70 do livro Farias Brito, volume 2, certo? Então, um excelente dia para vocês. Fiquem com Deus, foi muito bom estar aqui com vocês. Um grande abraço da tia Rosângela e até a próxima aula. Tchau, tchau!